Queria só que vocês me dessem bom dia aqui no chat, para eu ter certeza que vocês estão aí nos ouvindo, que está chegando conteúdo com qualidade para vocês. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Como eu falei, né, esse é um conteúdo oferecido pelo InfoJobs. Esse é o maior job site do Brasil e a gente tem o propósito de ajudar as pessoas a conseguirem o emprego dos sonhos e as empresas a encontrarem os candidatos ideais, sempre com soluções digitais inovadoras. Então, é por isso que a gente está promovendo esses bate-papos semanais, né? A gente traz convidados, clientes, parceiros para conversar com vocês, para troca de experiência e trazer o máximo de conteúdo possível. Então, bom dia, só a Eliane deu bom dia aqui pra gente, eu não sei se está todo mundo ouvindo, é uma sessão ao vivo, então, só para vocês se certificarem de que a conexão tá ok, o áudio também tá funcionando bem, agora deu certo, agora o pessoal tá mandando aqui. Então, vamos lá, só uma dica também é para usar o Google Chrome, tá, como navegador, funciona melhor essa plataforma de web, né? E vocês conseguem acompanhar direitinho. Então, queria dar bom dia para as meninas também que a gente convidou hoje. Hoje a gente vai falar sobre estratégias de inbound e outbound recruiting e elas vão trocar bastante experiência com a gente. Meninas, bom dia, sejam muito bem-vindas. E, por favor, se apresentem também. Olá, pessoal, bom dia, Monize. Eu sou a Natália Paz, sou desenvolvedora de negócios para RH aqui no InfoJobs. Eu sou formada em psicologia pela Universidade Católica de Santos, e aí, como grande parte aí dos psicólogos atuou, né, sempre com a área de RH, então, por quase 10 anos, eu atuei, né, em recrutamento e seleção, sempre com grande foco em programas de estágio e trainee para grandes empresas. Tá? Então, rapidamente, aí um pouquinho da minha experiência. Legal, bem-vinda. Bom dia, pessoal. Eu sou Júlia, eu estou no InfoJobs há 1 ano e meio, eu faço parte do time de Outbound Marketing aqui. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda pelo Mackenzie e minha última certificação foi Employer Branding pela ESPM. Legal, bem-vinda também. Eu sou a Moniz de Oliveira, responsável pela área de comunicação aqui do InfoJobs, e esse papo vai ser bem legal. Eu sempre falo que o bate-papo rende quando é interativo, então, pessoal, podem mandar perguntas, o que vocês tiverem dúvidas, até porque a gente vai falar muito de estratégia conceitual e tudo mais, então, o que vocês tiverem de dúvida pode mandar pra gente, se a gente não conseguir responder agora, posteriormente a gente responde também. Então, vamos lá, meninas. Para começar, eu acho que para contextualizar todo mundo, né, é importante a gente falar um pouquinho mesmo de conceito, para que todos tenham bem claro como funciona o inbound recruiting e o outbound recruiting, né? Então, quem pode começar explicando para a gente um pouco? Vou começar pelo outbound, tá, Moniz? Então, o outbound, outbound recruiting, ele é um termo relativamente novo, né, dentro do RH. Ele vem de uma origem de marketing, né, então, até a Julia vai entrar um pouquinho em inbound, a origem que veio, mas indo para essa linha, né, da origem de marketing, onde a gente busca o cliente, né, o outbound. E nesse processo, nós estamos buscando o candidato, né, é o recrutador indo atrás desse talento ou desse profissional, tá? Nessa metodologia, né, de outbound, que é o processo seletivo comum, né, que por muitos anos foi usado aí dentro do RH, o recrutador, ele tem um perfil específico, né, no qual ele já desenhou aí com o solicitante da vaga, e ele vai em busca desse profissional, né, ele vai atrás dessas especificações, desse profissional, desse cargo, né. O que mudou, né, no mercado? Hoje a gente tem muitas ferramentas que ajudam esse processo, né, a gente vai falar um pouquinho aí mais para frente, mas o LinkedIn, ele é uma ferramenta que também ela vem ajudando muito em outbound e também no inbound, que a Julia vai entrar um pouquinho no que é o inbound recruiting. Acho que falando de outbound é basicamente isso. Só me confirma se vocês estão vendo que é a imagem, né, que ilustra qual é a diferença, mas aí as meninas podem trazer muito mais dos pontos diferentes de cada uma, né? Não sei se vocês estão vendo. Estamos. Legal. E o outbound? Então, como a Nath falou, existem similaridades entre
entre os departamentos de marketing e de recursos humanos. Então, eles estão conectados no fator decisivo das pessoas, seja para consumir um produto, um serviço, ou para ingressar em um processo seletivo. Então, a palavra inbound, ela significa entrada, diferente de outbound. Então, é o que remete ao contexto de atração. E dentro do conceito de marketing, a metodologia consiste em atrair novos consumidores de forma orgânica, sem interrupções e não invasiva. E funciona da mesma maneira para RH. A ideia é que você atraia ao invés de você ir atrás desses talentos. E cerca de 60% dos candidatos acreditam que encontram um emprego melhor quando são eles que procuram as vagas proativamente. E ele busca uma vaga quando ele está engajado com a marca. Então, o inbound recruiting entra em atuação a partir deste ponto. Uhum. Legal, eu acho que fica bem clara, né, a diferença de uma estratégia e outra, e eu acredito que nas duas tem seus prós e contras, e principalmente dependendo da realidade de cada um. Então, se vocês puderem falar um pouco dos benefícios que vocês enxergam em cada uma das estratégias, eu acho que é bem importante para a gente também. Acho que é um ponto até para a gente deixar bem claro, uma metodologia, né, não substitui a outra, né, ela não é contrária à outra, é muito do momento da empresa e do profissional que você busca, né? Então, em que momento você pode utilizar o outbound e qual que é a vantagem, né? Então, hoje, quando você escolhe, né, opta por essa opção de outbound, você já tem o foco daquele perfil. Então, você tem aquele profissional que você quer, né? Geralmente, quando nós utilizamos, né, de tecnologia, que eu tenho um perfil específico, qualificações específicas, uma vaga de gerente, um cargo mais sênior, eu sei quem é o profissional que eu quero, né? Então, não adianta eu ir para uma ação de inbound para recrutar. Eu preciso fazer uma ação de inbound de marca empregadora, mas não de recrutamento, né? Porque eu vou atrair muitas pessoas e eu sei quem é aquele profissional que eu busco, né? Então, pensando em cargos mais difíceis ou em cargos mais específicos, a metodologia outbound, ela é a mais assertiva, né? Eu economizo esse tempo de esperar que essa pessoa, essa pessoa que eu busco, ela não vai se cadastrar na minha vaga em ação outbound, né? Esse perfil, ou um sênior, ou um diretor, ou um gerente. Então, essa é a vantagem e o momento ideal de você usar essa metodologia outbound. Legal. Legal. E no caso do inbound recruiting, quando você aplica, a ideia é que o candidato ele já esteja familiarizado com a cultura da empresa, porque ele já está se relacionando com a sua marca há um tempo. Então, isso auxilia muito na redução do turnover, então diminuir a rotatividade, porque o candidato ele já vai entrar na sua empresa conhecendo, ele já vai entrar no processo seletivo conhecendo a empresa, reduzir os custos e ainda por cima você consegue reforçar a imagem da empresa no mercado, tanto com os colaboradores quanto com fornecedores, parceiros e... Legal. Não, então fica muito claro o que a Natália comentou até, né? Que uma metodologia é complementar a outra. Eu acho que as duas têm vantagens, é claro, e cada uma pode ser encaixada em um determinado momento. As pessoas até podem nos ajudar falando um pouco da sua realidade, quais dúvidas elas têm, mas eu acredito que cada um tem uma realidade de trabalho diferente, tanto em relação a porte de empresa, quanto a perfil de candidato que busca, né, volume de candidaturas e tudo mais. Então, pensando nisso, quais são as principais dicas, assim, que vocês podem dar em relação a outbound e inbound para um recrutamento mais efetivo? Até a Natália já comentou sobre questão de senioridade de vagas e tudo mais. Mas em quais situações vocês indicam cada uma das metodologias? Eu vou até trazer só antes, eu vou trazer um outro tópico que eu acho que pode ilustrar um pouco mais para vocês explicarem. Deixa eu só mostrar aqui, que é a nossa jornada, né, de um candidato até desde ele ser desconhecido, um promotor da nossa marca. Tá. Quando nós falamos de outbound, né, o talento, aquele profissional que eu preciso para preencher a minha vaga, ele não vai se aplicar
na minha posição diretamente, né? Eu preciso abordá-lo, eu como recrutadora preciso encontrá-lo, né? Então, eu até considero, né, e a gente sempre fala muito, a ação de outbound exige muito mais do recrutador, né? Ele precisa estar preparado, ele tem que ter um conhecimento maior daquela oportunidade. É uma venda, né? Por isso que o termo, né, ele foi muito similar com o marketing, porque quando a gente fala outbound, inbound, marketing, a gente está aí procurando, né, o cliente que quer comprar o nosso produto ou aquele cliente que nós desejamos que compre o nosso produto. Aqui, eu quero que esse candidato saiba da minha oportunidade, né? Então, eu que estou fazendo a venda, né? Então, o recrutador, ele tem um papel de vender essa oportunidade. E você só compra um produto se você entende daquele produto, né? Se ele foi bem vendido para você, né? Então, o recrutador, ele também precisa se colocar no papel daquele candidato, estar preparado e pronto para responder todas as perguntas, explicar sobre a empresa, entender qual que é o momento daquele colaborador, né? Eu sei que no dia a dia do recrutador, às vezes nós estamos preocupados em fechar a posição, né? Ou se eu sou de consultoria, eu tenho um cliente externo ali me cobrando um SLA, se eu sou de empresa, eu tenho meu cliente interno e eu preciso preencher aquela posição e às vezes eu não me preocupo com aquele candidato, né? Então, eu tenho que tomar cuidado como eu vou abordar esse profissional, o que eu vou apresentar para ele e entender se o que eu tenho para oferecer para ele faz sentido com o momento, né? A minha proposta de valor, que não é só valor financeiro, né? É o conjunto, os meus valores de empresa, como que a minha empresa, quais são os valores, como que ela é aplicado, como que é horário dentro da companhia. A gente tem que entender que em outbound, muitas vezes, esse candidato, ele não conhece a minha empresa, ou ele nunca desejou trabalhar na minha empresa, né? Do que a gente vê aqui, né, no que está na tela, né, o processo de engajamento, quando a gente fala de inbound e esse candidato chega em candidatura, ele já teve esse desejo. Em outbound, não, eu pulei essas etapas e eu, como recrutadora, preciso engajá-lo no primeiro contato, né? Então, é importante que o recrutador passe o conhecimento, passe segurança, passe todas as informações que eu tenho da oportunidade, da empresa, e entenda principalmente qual que é o momento desse candidato, se faz sentido para ele, né? E não só sentido para a minha empresa. Eu preciso também entender. Porque se eu trago um candidato só vendo o que faz sentido para a minha empresa, esse candidato ele vai entrar, ele vai ficar nem 3 meses na sua empresa, ele não vai se identificar com seus valores, ele não vai se identificar com o perfil dos profissionais que trabalham nela, e ele vai sair. Então, o seu trabalho, ele vai ser dobrado, porque eu vou ter que procurar novamente outro profissional para substituir esse candidato, né? Então, o recrutador no outbound tem um papel muito importante, né? E o que a gente também sempre reforça é a abordagem, né? O que a gente sempre fala, a primeira impressão é que fica, a primeira impressão da sua empresa numa ação outbound é a sua abordagem. O recrutador, ele é a imagem da empresa para aquele candidato, tá? Então, é muito importante o recrutador tomar cuidado e estar preparado. Tá? Acho que essa é a principal dica dentro desse processo de outbound. E trazendo até um pouco de números, cerca de 70% das oportunidades que são fechadas, né, os candidatos, eles não estavam em busca, né, ou eles se classificavam como não olhando o mercado, e eles acabaram sendo abordados por recrutadores, né, de formato outbound, e aceitando oportunidades no mercado, né, então é uma metodologia que ainda é muito usada. Legal, isso é bem importante para a gente sempre estar preparado, não só para a gente aplicar
na nossa empresa e no recrutamento, mas para a gente saber que os colaboradores da empresa que a gente trabalha também vão ser abordados e de que forma e como isso vai me impactar, né? Porque as duas estratégias, elas são usadas na maior parte do tempo. Como você falou, o outbound é até um pouco mais tradicional e mais usado. Mas o inbound está vindo com tudo e as pessoas estão investindo nisso também cada vez mais. E sobre uma coisa inbound, que a gente reforça muito. Pode falar, desculpa. Não, sem problemas, que é uma coisa que a gente reforça muito, né? Você tem que entender qual que é a realidade da sua empresa hoje. Então, por exemplo, se é uma empresa que trabalha muitas vagas, a ideia é que a empresa ela trace uma persona para entender quem que é, primeiro, a pessoa que ela quer que trabalhe na empresa dela. E eu acho que isso é importante tanto para inbound quanto para outbound. Mas em questão de inbound, ela precisa entender quem é essa pessoa que ela quer que trabalhe com ela e qual que é a jornada. Então, que sites ela usa? Ela usa o LinkedIn? Como que ela procura vagas? Como que ela encontra empresas? Como que ela se relaciona com a empresa? Então, também a ideia é que a empresa comece a trabalhar a marca empregadora de acordo com essa persona, com essa jornada que ela traçou. E se a empresa não tem orçamento para investir em marketing ou em alguma plataforma, ela pode começar utilizando a rede social que mais faz sentido para ela, por exemplo, o LinkedIn, como eu citei anteriormente, e compartilhar a rotina da empresa, transformar os colaboradores em promotores da marca, então incentivar para que eles publiquem, para que a marca ganhe essa visibilidade e ser transparente na comunicação, até porque senão ela acaba não trazendo o perfil que ela realmente procura. Então, ela precisa ser completamente transparente nessa comunicação. E se ela tiver como investir, seria bem legal na página de carreiras, porque assim o candidato ele consegue se candidatar, ele consegue conhecer a empresa num microsite e que seja fácil, né, de entender, bastante atrativa. Legal. Não, são dicas bem legais e que a gente vê como o recrutamento mudou, né? Que nem você falou, sobre redes sociais e tudo mais. Ou seja, as pessoas estão presentes lá também procurando emprego, né? Então, a nossa marca empregadora tem que aparecer, tem que ser vendida o tempo todo. Até a Eliane comentou aqui, quando o candidato procura a empresa, a maior probabilidade de alinhamento cultural facilita o nosso trabalho. E é exatamente isso que você comentou, né? Sobre transparência, passar todos os valores na página de trabalho conosco, por exemplo. Então, está bastante alinhado com o que a gente acredita também. E aí, a próxima pergunta que eu tenho para vocês é que a gente fala muito de teoria, eu acho que é legal a gente dar um cenário e entender exatamente o que cada uma das estratégias tem como objetivo, né? Mas a maior parte dos profissionais, eles têm dificuldade de aplicar isso à prática. Então, quando a gente fala de inbound recruiting, que é uma estratégia mais nova, e isso acontece com muito mais frequência. Então, eu queria saber, da sua parte principalmente, Júlia, se até que ponto você acredita que essa estratégia realmente faz diferença para uma empresa e quais são esses principais pontos? Legal. Como eu citei anteriormente, eu acredito muito que empresas que trabalham muitas vagas. Então, se você tem um grande volume de vagas, para a empresa não precisar ficar buscando candidato e dar a sorte de encontrar um que se adeque ao perfil, como ela já vai estar em contato, já vai estar construindo essa relação, ela vai encontrar com muito mais facilidade. E, normalmente, 80% dos currículos recebidos, eles não são adequados para a vaga, os candidatos não têm essa adequação com a vaga. Ou seja, se eu trabalho em uma empresa com meta muito agressiva, por exemplo, e eu comunico isso, eu consigo atrair pessoas que se sintam confortáveis nesse ambiente. Então, é legal, foi o que a gente comentou sobre ser transparente, porque assim você consegue trazer os candidatos que façam bastante sentido. E eles já entendem se combina ou não com eles, esse ambiente, a rotina da empresa, e você tem mais assertividade, você tem menos rotatividade, você consegue ficar mais tempo com esse funcionário, com esse colaborador. E o que é comum pensar, né? A taxa de emprego no Brasil está alta
e é muito fácil encontrar candidato. Talvez até seja fácil encontrar candidato, mas a ideia é que você use essa estratégia para ser assertivo, para encontrar a pessoa certa, que fique na empresa, que desenvolva junto. Se não tem até um ponto que se o colaborador ele não tem uma satisfação com a marca, ele acaba levando isso para o modo consumidor dele também. Então, é provável que ele pare de consumir produtos, serviços da empresa por uma má experiência como colaborador. Então, essa estratégia bem aplicada, quando você tem muita demanda, é muito bom. E acredito até pela concorrência também, né? Que foi o que você comentou. Talvez seja muito fácil encontrar candidatos, mas candidatos qualificados como você está exigindo, candidatos alinhados com seu perfil cultural de empresa. Talvez não tenha, e a concorrência entre as outras empresas com esse nicho, né, de candidatos seja muito grande. Então, por isso que essa estratégia realmente é fundamental. Agora, a gente falando um pouquinho de outbound, eu acho que muitas pessoas acreditam que essa estratégia já está um pouco obsoleta, por um lado. Por outro lado, as pessoas não conhecem ou não aplicam o inbound, então não vivem sem o outbound. Então tem esses dois lados. Eu queria saber qual é a sua opinião, Natália, sobre isso. Legal. Eu acho que até antes, completando um pouquinho o que a gente falando de inbound, quando a gente fala de fit cultural, tem até alguns estudos que diz que às vezes é mais importante que a pessoa ela tenha um fit cultural com a companhia do que às vezes uma formação, né? Você consegue adaptar aquele profissional em qualquer uma das áreas, né? Você consegue moldar esse profissional, principalmente de início de carreira, se ele tem um fit cultural, né? O importante é que ele se identifique com a marca. E aí, lá no inbound, acho que a gente consegue trazer isso mais forte, né? Esse engajamento, porque você consegue trabalhar o inbound mesmo você não tendo oportunidades, né? Você vai atraindo pessoas interessadas na sua empresa, e quando você abre uma oportunidade, você tem já essas pessoas com seu fit, né? Acho que é um ponto. Tem muitas empresas que não olham mais para suas experiências ou para sua formação, mas sim para o seu fit cultural, né? Então, acho que é um ponto bem importante quando a gente fala de inbound, tá? Quando, trazendo um pouco para o outbound, né, ele tem um peso, né, já é um processo seletivo tradicional, há quantos anos o recrutador, ele faz da mesma maneira, né, mas a gente como recrutador, nós temos um papel também importante de se inovar, né, antes nós não tínhamos tantas ofertas, né, no mercado. O profissional, ele estava muito mais preocupado, acho que uma geração, né, atrás, ela estava muito mais preocupada com o salário, com os benefícios, com o que ela teria até de crescimento, qual que era o cargo que ela ia assumir. Hoje, nós temos também essa maneira, né? A gente tem ainda o recrutamento onde eu vou atrás desse profissional, mas eu preciso me inovar, né? Então, hoje eu tenho LinkedIn, nós trabalhamos muito com outbound, com indicação também de colaboradores, então, porque eu tenho já profissionais que conhecem a minha cultura e provavelmente eles falam aí para amigos, para quem ele já trabalhou, então, ele também já é aí ele já fala da minha marca, tá? E a gente consegue, né, o papel hoje nessa inovação desse recrutador não é só falar da minha descrição de vaga, né? Eu não tenho mais só que falar qual que é o meu cargo, qual que é o meu salário, qual que é os meus benefícios. Eu tenho que trazer valor para esse cliente, para esse candidato, né? Hoje, os profissionais, eles estão muito mais exigentes, né? Então, você simplesmente ligar para oferecer uma oportunidade e não encantar e não vender essa oportunidade para esse candidato, ele não vai aceitar, né? A gente vê muitas movimentações de candidato, até numa geração, né, essa geração mais nova, eles se movimentam, e aí você vê que às vezes não é uma movimentação por cargo, não é uma movimentação por salário, é às vezes uma movimentação por desafios, pelos valores da empresa, né, então isso precisa
Outbound, o recrutador, ele tem que se inovar nesse sentido de apresentar, né, essa proposta para esse candidato, porque só assim ele traz. E hoje o LinkedIn é a ferramenta mais utilizada para isso, né? Então, é importante também que o recrutador, qual que é a imagem do recrutador no LinkedIn, né? Aquilo a foto está atualizada, ele gera conteúdo também para aquele nas redes, né? Hoje o candidato, ele não simplesmente vai aceitar a sua oportunidade, ele vai pesquisar sobre a sua empresa, pode até ser uma ação de outbound que você foi atrás, mas antes ele vai pesquisar sobre a sua empresa, ele vai ler tudo que tem de avaliação, ele vai pesquisar o seu LinkedIn, ele vai ver quanto tempo que seus colaboradores ficam na empresa. Então, hoje, o candidato, ele está muito mais exigente, né? Então, ele, por mais que a técnica, ela seja a mesma, né? E tem esse, né? Uma técnica já antiga, mas a gente tem que ter muito mais cuidado e mais atenção a esses detalhes. A técnica, ela é a mesma, mas o candidato não é mais o mesmo, né? Então, a gente também precisa se inovar nesse sentido. Legal, acho que a técnica é a mesma, mas o formato de aplicar também não é mais, né? Como você falou, a adaptação o tempo todo. Então, a gente tem até mais chances já de saber o que funciona e o que não funciona com outbound e aprimorar essa técnica que acredito que virão complementares, mas ela nunca vai deixar de existir, né? Então, essa parte de estar obsoleta, a gente realmente não concorda. Aqui o André, ele mandou uma pergunta sobre, na verdade, uma opinião de vocês. O que vocês acham sobre política de empresa que não contratam funcionários que já foram demitidos? Eu acredito, assim, que cada empresa tem a sua realidade e o que é legal que a gente está trazendo aqui é que a gente consegue se adaptar a cada realidade, avaliar cada uma e como fazer melhor o recrutamento, né, em cada uma delas. Então, é mais uma opinião geral mesmo, eu não sei o que vocês acham, mas acho que é importante a gente complementar para ele também. Eu acho que cada empresa acaba tendo a sua política, tá? O que a gente vê aí o mercado, que eu acho que é uma política essa de não contratar, que ela vem diminuindo bastante, né? Principalmente as empresas que utilizam a questão de fit cultural desse colaborador com a empresa, né? Então, às vezes ele precisou ser desligado por uma redução de custos, a gente acabou de passar, né? Estamos passando aí por uma pandemia onde tiveram aí diversos cortes, mas a gente também vê uma movimentação agora que o mercado voltou, né, a se aquecer, de colaboradores sendo readmitidos, né, pelas mesmas empresas. Então, isso já vem muito desse movimento de que a empresa, ela olha pelo fit, né? Então, eu tenho aquele colaborador, ele se identifica com o meu negócio, ele se identifica com os meus valores, por que não trazê-lo novamente, né? Mas também é um processo ainda novo, né? Quantas empresas nós temos no Brasil e como esse processo, né, de falar de fit cultural é muito novo, né? Isso é super recente. Então, algumas empresas, né, quando a gente fala de startup ou empresas que vêm se inovando o processo, né, de RH, já valoriza isso, o fit cultural. Nós temos ainda algumas empresas que ainda não chegaram nesse momento, né, que ainda precisam se adaptar, e aí acabam colocando esse limitador, né, mas a gente vê que hoje as empresas, elas vêm caindo, e eu acho que nesse momento foi bem mais visual, né, e visível isso, até quem acompanha muito o LinkedIn, você vê algumas pessoas retomando para as empresas que precisaram, que foram desligadas ali em março, abril, e fazendo esse retorno. Então, é muito da política da empresa, né. Legal. E agora eu acho que a gente pode entrar também um pouco em tecnologia, né? Que vocês citaram bastante que nas duas estratégias elas dependem muito de tecnologia também. Então, com tantas tarefas que hoje o RH ele acumula, eu acho que é fundamental ter esse apoio nesse momento. Principalmente agora, como a Natália trouxe até, né? Esse cenário de pandemia e tudo mais, a gente conta com tecnologia em todas as áreas da empresa. Então, quais ferramentas que vocês indicam para apoiar o recrutador nesse momento, para ser cada vez mais estratégico e mais assertivo, né? Legal.
acho que ter uma ferramenta é muito importante, né? Eu acho que o RH, né, o RH original, né, que a gente fala ali, um RH mais raiz, utilizava muito do Excel, né? Tinha todas aquelas informações num único arquivo. Quando aquela pessoa ela saía de férias, ninguém achava aquele arquivo específico, e ali que tinha todas as informações, ou de um candidato, ou de um processo, do alinhamento com o gestor. E nós precisamos nos inovar, né? Nós falamos, né? Por mais que a gente utilize um processo que já é utilizado há alguns anos, a gente precisa ter inovação. E ferramenta é muito importante para isso, né? Então, ter um ATS, por exemplo, como o Pandapé, é uma ferramenta que vai ajudar você centralizar o seu processo, né? Então, o Pandapé é o ATS do InfoJobs, onde você consegue armazenar todos os seus candidatos ali dentro e todas as informações deles, né? E em que momento que dentro do outbound, Natália, mas meu candidato ele não vai se inscrever na minha vaga. Você encontrou esse candidato, ou pelo LinkedIn, ou por indicação, esse candidato ele vai entrar na ferramenta, né? Ou você inserindo currículo, ou ele fazendo ali um pré-cadastro, e ali você vai colocar todas as informações da abordagem com esse candidato. E é muito importante que a gente tenha controle dessas informações, né? Então, o que foi abordado com esse candidato? Se ele deu uma negativa, qual foi o motivo da negativa dele? Então, a negativa dele foi porque hoje ele busca uma oportunidade com um horário flexível, e a minha empresa não tem isso, tá? Um exemplo, eu preciso colocar essa informação ali. Num outro momento, se eu abro uma vaga novamente naquele mesmo perfil, se eu tenho uma vaga muito específica, esse candidato ele vai me aparecer novamente, né, numa busca no LinkedIn, e eu vou abordar ele novamente, né? Imagine numa empresa que eu tenho vários recrutadores, que ele não vai acessar aquele Excel que você colocou aquela informação, eu abordo, eu me desgasto com aquele candidato que eu quero conquistá-lo, né? Porque ele tem o perfil ali que eu busco para minha oportunidade, mas eu desgasto o meu relacionamento com ele, abordando ele diversas vezes para uma mesma oportunidade, né? Então, é importante ter uma ferramenta onde eu coloque todas as informações que foram abordadas por esse candidato, e tanto para eu lembrar que eu abordei ele, né? Então, eu abordei ele há um mês atrás, e para ele era importante ter horário flexível. Isso não mudou dentro da minha companhia, eu não vou abordá-lo novamente, né? Então, a ferramenta, ele ajuda a centralizar as informações desse candidato, e com isso eu não passar uma imagem, não prejudicar a imagem da minha empresa com esse candidato, né? Porque eu não reabordo ele várias vezes com a mesma oportunidade, e ele vai me dar aí várias vezes a mesma negativa, né? E pelo contrário, se eu encanto ele nesse meu processo de outbound, às vezes ele pode até não aceitar minha oportunidade por algum motivo, mas ele pode se tornar um promotor da minha marca, ou indicando alguém, ou passa a seguir a minha oportunidade, a minha empresa nas redes sociais, e passa a indicar para outras pessoas, né? Isso acontece muito, né? Às vezes você é abordado, mas você teve uma abordagem, o RH teve uma abordagem tão bacana que você indica uma pessoa, né? Olha, para mim não faz sentido, mas eu tenho um colega de trabalho ou uma amiga que talvez faria sentido essa oportunidade. Então, é sempre legal nessa ação de outbound eu não pensar também só naquela minha posição, né? Eu tenho que olhar que esse candidato ele também pode ser promotor. E ter uma ferramenta me ajuda muito, né? E hoje o Pandapé, ele vai te ajudar aí, tanto para atrair esses candidatos até em ação outbound, né, em alguns canais específicos que você vai procurar esse profissional, como também armazenar as informações dele quando a gente vai numa ação mais de hunting, né, que eu quero esse profissional. Então, ter uma ferramenta, ela é fundamental e imprescindível. Não, é fundamental, e a gente até recebeu um comentário aqui do André falando de uma experiência dele, que uma empresa já o demitiu, fica abordando ele em vários momentos, e ele tem o perfil para trabalhar lá, mas quando perguntam, você já trabalhou aqui? Ele responde que sim, aí descartam ele do processo. Isso já aconteceu mais de uma vez.
Ou seja, com um processo seletivo centralizado, isso jamais aconteceria. E aí que tá, ele tem o perfil, só que a empresa tem uma política que não recontrata, ok, só que não precisa desgastar o relacionamento com o candidato, que é isso, tudo isso que você comentou, o André ilustrou, isso é bem legal, porque é real, né, acontece com várias pessoas. A gente tem um exemplo aqui, legal, então... Você pode indicar essa empresa, André, você indica a empresa porque ela precisa de um ATS. Legal, e para o processo de inbound, Júlia, o que você acredita que ferramenta tecnológica pode apoiar? Eu acredito que o Pandapé também, e até pegando um gancho nessa ideia de desgastar o relacionamento com o candidato, entre empresa e candidato, que no Pandapé você consegue ter essa facilidade de dar o feedback para o candidato. E é algo super importante, porque você tem todo um trabalho, tanto para construir uma relação com ele, atraí-lo, tanto no outbound, na hora que você vai abordar, tanto no inbound, em toda a estratégia que você está construindo para que ele venha trabalhar com você, e na hora que ele não foi aprovado, na hora de dar o feedback, a empresa some. Então, isso também desgasta de certa forma. E o Pandapé, ele consegue te auxiliar nesse processo de você dar esse feedback, dar esse retorno, até para ele entender o que não deu certo dessa vez e como que as coisas podem ser diferentes na próxima vez. E fora isso, é super importante o ATS, ele ter a parte de marca empregadora, de trabalho de marca, para você conseguir comparar sua empresa com as outras, então, com a sua concorrente, por exemplo, para você entender o que você pode desenvolver dentro da empresa, o que talvez chame mais atenção do seu candidato ideal, do perfil ideal que você traçou lá no começo da estratégia. E, além disso, você conseguir trabalhar a sua página pública, o Pandapé ele tem a vantagem que ele integra com a sua página de carreiras, então isso também auxilia, facilita no processo. Então, super indico o Pandapé, contar com a ajuda do advisor também. Legal. Acho que, até completando então, um ponto da Júlia, quando a gente fala de marca e de olhar o que o nosso concorrente tem, né, que hoje dentro do Pandapé de marca empregadora do Advisor, a gente consegue fazer essa comparação, e é muito legal porque muitas empresas às vezes comparam com né? E por que eu perco? Ou por que não contrato de uma empresa específica? Às vezes, dentro do Advisor, você consegue ver até algumas pontuações, o que você perde. E às vezes é uma má comunicação. Às vezes você perde por um benefício que você tem dentro da empresa, mas a minha comunicação com o meu candidato, ela não está clara, né? Às vezes nem para o próprio colaborador, né? Então tem muitas empresas que têm diversos benefícios e o RH não consegue mostrar ou apresentar, tanto num processo de atrair pessoas, quanto também conquistar quem está aqui, e depois acaba perdendo pontuação, ou perde esse candidato por um concorrente, né? Então é muito importante é um marketing, né? Não deixa de ser, é como o RH vende tudo que ele tem dentro da empresa, né? E a gente sempre fala, não tem, às vezes é um benefício que para o RH fala assim, mas é um benefício tão bobo ou tão simples, a gente tem que expor, né? Às vezes para o outro aquele benefício é o que era fundamental para ele aceitar a sua proposta, né? Então, deixar isso claro ajuda também até nessa reputação. Então, é legal você comparar e você também olha para dentro de casa. Nossa, eu tenho isso, né? Por que eu não sou avaliada? Meu colaborador não sabe? Então, é bacana para você olhar tudo que internamente, né? A gente fala olhar para dentro de casa também. Sim, então eu vejo a necessidade mesmo de um software de recrutamento e seleção muito grande em todo esse processo, né? Nas duas estratégias, como uma ferramenta tecnológica, principalmente para centralizar. Então, você centraliza desde a parte de comunicação com o candidato, até a divulgação da sua vaga, que com a multipublicação também você consegue automaticamente divulgar a sua vaga em diversos canais, até a parte de feedback, a centralização de dados
do candidato, que foi o que a Natália citou. Então, tanto inbound quanto outbound, elas ficam com todas as informações centralizadas dentro de um software de recrutamento e seleção. Bem legal, a gente tem bastante para falar desse tema também. Eu acho que a gente pode até fazer um webinar novo sobre software de recrutamento e seleção, que tem muita novidade. Agora a gente já está chegando no final, eu vou para a última pergunta, então se as pessoas tiverem mais perguntas, já manda para a gente, porque o nosso tempo está acabando. Então, o que eu acho muito importante agora é falar um pouco de prática, né? Se vocês têm alguns exemplos para trazer para a gente, já aplicados, tanto de inbound quanto de outbound, para o melhor recrutamento. Então, eu acho que vale exemplos legais, cases, ou exemplos que não foram tão legais, até para a gente trazer para as pessoas. Acho que um dos principais cases de outbound são vagas de TI, né? Eu acho que o recrutador que trabalha vagas de TI é aquele recrutador que sofre ali diariamente, né? Nós temos muitas ofertas, né? Diariamente, esses profissionais de TI, eles são abordados, né? Então, eu tenho muitas vagas no mercado e poucos candidatos, né, qualificados, principalmente quando eu vou numa especificação muito técnica de TI. Então, eu tenho essa oferta aí maior do que a demanda. Então, dentro dessas vagas de TI, eu preciso identificar o que encanta esse profissional de TI, né? O que eu faço, ou quando eu conseguir contratar, e aí às vezes é muito legal olhar para dentro de casa, conversar com os profissionais que você já trouxe, para que você desenhe esse case interno, né? Então, o que fez aquele profissional de TI vir para a minha empresa? É relatar tudo isso e conseguir para que você gere uma melhor apresentação para encantar os próximos profissionais, encantar esses próximos vagas que você vai precisar preencher, né? Então, acho que o grande exemplo, a maior dificuldade no outbound hoje, ele é no perfil de TI, né? Porque eu preciso de algum curso técnico específico, eu preciso de um conhecimento, ou alguém que venha de uma empresa específica. Então, eu preciso ter muito claro o porquê que ele viria para a minha empresa, o que eu vou usar de argumentos para encantá-lo, para encantar esse candidato. Então, aqui é onde o profissional de RH precisa estar mais preparado. E conversar com os profissionais no qual ele já conseguiu trazer, né, os profissionais, os colaboradores, ajuda muito nesse processo, né? Então, foi o que a gente falou. No outbound, você tem que ter total conhecimento da sua vaga, da sua empresa. E aqui você vai ter que ter quais são os diferenciais que você vai encantar esse candidato. Lembrando que o profissional de TI, ele vai receber ligações todos os dias, né? Então, o que vai fazer ele dar mais atenção para minha vaga, né? É o salário, é o que eu tenho para oferecer, é o meu horário flexível, é a minha qualidade de vida. Então, eu preciso ter alinhado o que esses profissionais buscam hoje, tá? Eu acho que o principal case de outbound são vagas de TI. Uhum. Não, acho legal a gente trazer esse tipo de exemplo que foi o que você comentou, a especificidade de cada vaga, né? Então, primeiro, tem a questão de níveis hierárquicos, que são bem restritos, e um exemplo em relação a setor é o setor de TI, né? Então, realmente, cada um pode se enxergar aí no seu nicho. De inbound, eu tenho um case que ele é um exemplo assim bem claro da necessidade de trabalhar essa estratégia, que é de uma empresa que ela estava fazendo um processo de trainee e ela é uma empresa B2B. Então, ela vende seus produtos para outras empresas. O consumidor final dela é uma empresa. Então, é uma empresa super grande, tinha vários benefícios, mas ela não conseguia atrair talentos para o processo de trainee, porque ela não era conhecida pela pessoa, né, pelo consumidor final. Então, depois disso, tivemos que trabalhar essa estratégia nela para ela conseguir fazer essa atração de talentos. Legal. Acho que isso deve acontecer bastante com empresas B2B que não tem
esse contato com o consumidor final, né? Por isso que a presença é tão importante em redes sociais e tudo mais. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu não sei se vocês têm algo a acrescentar, fiquem à vontade também, se vocês quiserem comentar alguma coisa que vocês acham que ficou faltando, mas eu acho que acrescentou bastante pra gente, ficou muito mais claro o que significa cada estratégia, até como aplicar, em que cenário cada uma faz sentido. Então, muito obrigada mesmo por dividir com vocês, com a gente, né, a experiência de vocês. Obrigada pela participação mais uma vez. Queria agradecer também a participação de todas as pessoas, a interação com a gente, e lembrar que a gente tem esses bate-papos semanais, então continuem participando com a gente. Para vocês até que não conhecem o InfoJobs, né, a gente oferece diversas soluções de recrutamento e seleção, desde acesso à plataforma com mais de 38 milhões de candidatos até o ATS, que é o PandaPé que a gente citou aqui, e a gente publica conteúdo exclusivo para profissionais de RH diariamente em todas as nossas redes sociais. Então, continuem acompanhando a gente. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Meninas, obrigada e até a próxima, né? A gente vai convidar vocês muito mais vezes ainda para conversar com a gente. Obrigada a vocês, e quem tiver qualquer dúvida também, estamos aí super à disposição, tanto aqui no InfoJobs, no nosso LinkedIn, qualquer dúvida, nos procure. Muito obrigada. Obrigada, e podem contar com a gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até.